Boa noite, Brasil. Boa tarde, Colômbia. Gente, estou aqui para a nossa live de número 80. Estamos há 80 semanas fazendo lives por aqui, todo domingo, 20 horas, e hoje sobre intervenções técnicas em equipamentos médicos. Vamos explorar esse importantíssimo tema, que eu acho que assim é praticamente obrigatório para todos que desejam atuar na engenharia clínica ou que já atuam na área. Então, assim, gente, vai ser uma live super especial, com muito conteúdo. Eu preparei algo super especial para vocês, mesmo eu estando de longe do Brasil, mas estou aqui porque a gente tem a nossa live de domingo às 20 horas. São todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu gostaria de ter feito no YouTube, como eu tava fazendo nas últimas, mas o meu notebook simplesmente resolveu não ligar. Não sei o que aconteceu, eu não sei. E aí, vou fazer no Instagram mesmo, então depois eu passo pro YouTube pra quem quiser compartilhar, assistir novamente e tudo mais. Mas vamos lá. Boa noite pra vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Deixa eu ver quem... Naugula. Olá, oi, tudo bom? Como é que está? Olha, várias pessoas entrando, que legal, gente. Sejam todos bem-vindos. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Mariana Brandão, eu sou engenheira biomédica. O objetivo aqui nessa página é compartilhar conteúdo, compartilhar os assuntos relacionados à engenharia clínica, à gestão de tecnologias em saúde. O meu objetivo aqui é poder contribuir para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. A gente sabe que conhecimento salva vidas, a gente sabe que nós temos uma importância muito grande para a saúde. E esse é o meu papel aqui, tá? É realmente conseguir estar mostrando para vocês, compartilhando e a gente se interagir também, tá? Então, sejam muito bem-vindos para se apresentarem, falarem sobre vocês. O objetivo é realmente de troca, tá? De realmente a gente aprender juntos. Luiz, boa noite, Mariana. Boa noite, Luiz. Como é que você tá? Tudo bem? Beth, boa noite, Mari. Boa noite, Beth. Que massa. Então vamos, gente. Nayane, Mari, sua linda, boa noite. Ô, Nay, como é que você tá? Que bom tê-los aqui. Vamos lá, gente. Como meu notebook quebrou, né? Mas o que eu fiz? Eu escrevi, tava com papel, fiz aqui as anotações do que eu quero passar pra vocês hoje, tá? Então, tem bastante conteúdo que eu quero mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, o tema da live de hoje, né, vai ser sobre intervenções técnicas em equipamentos médicos. Então, quando a gente fala sobre equipamentos médicos, existem vários tipos de equipamentos e para que eles estejam funcionando adequadamente, de forma segura, confiável, são vários tipos de atividades, vários tipos de intervenções que a gente precisa realizar ao longo da vida útil do equipamento para garantir a sua segurança. E são essas intervenções que nós vamos estar conversando hoje. É claro que, assim, são muitas, não vou estar detalhando totalmente, porque não tem condição, né? A gente tem um tempo limitado, mas eu quero fazer uma abordagem geral para vocês sobre o que significa essas intervenções, como realizar um programa de gestão dessas intervenções e falar brevemente sobre alguma dessas intervenções também. Vou mostrar algumas imagens, eu fiz uma seleção de algumas imagens para ficar mais prático, talvez, de forma breve sobre como é realizada alguma dessas intervenções. E aí a gente vai conversando, interagindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, fiquem à vontade. Diógenes está por aqui. Boa noite, Diógenes. Que coisa boa. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre intervenções técnicas, eu gosto de trazer... Sempre quando eu for falar sobre algum assunto, eu gosto de trazer evidências, né? Gosto de trazer dados, normativas e tudo mais. Então, hoje a aula vai ser com muita normativa, com muitas informações, para que vocês também possam ir buscar os conteúdos, as informações, além do que eu vou estar mostrando hoje. Então, isso é sempre quando eu trabalho aqui, né, dessa forma, para que eu mostre o caminho para vocês também estarem buscando as informações e a gente vai conversando e interagindo posteriormente. Então, quando a gente fala sobre gestão de tecnologias em saúde, tem uma norma que ela é super importante, que é a 15943, tá? Não sei se vocês já têm conhecimento sobre elas,
Quem é meu aluno, quem já está aqui há mais tempo, com certeza já ouviu falar e já deve ter ido buscar essa normativa. Ela aborda sobre as diretrizes, os requisitos para realizar uma gestão dos equipamentos para a saúde. Então, ela vai contemplar ali cada etapa do ciclo de vida de uma tecnologia em saúde, inclusive a jornada da engenharia clínica, ela é um treinamento que é pautado em cada uma das etapas, com mais detalhes, mais informações, inclusive fechamos semana passada a segunda turma do ano. E não sei quando é que eu vou conseguir abrir novamente. Inclusive, hoje recebi algumas perguntas no direct sobre a jornada. O que eu posso dizer é para deixar o nome na lista de espera, mas a previsão nem sei ainda, mas deve ser lá para outubro se eu for abrir alguma turma ainda esse ano, tá? Então, mas deixa o nome na lista de espera para garantir que eu aviso todas as informações por lá. E aí, nesse treinamento, eu falo sobre cada uma dessas etapas que estão contempladas na norma, né? Na norma 15943. Então, essa normativa, ela é super importante, tá? Para todos nós tenhamos conhecimento sobre o processo de gestão de tecnologias em saúde envolvendo, né, dentro dos estabelecimentos de saúde. Um dos tópicos que são abordados nessa normativa é a parte de intervenções técnicas. E aí eu trouxe aqui a definição só pra gente ter uma base e a gente vai conversando em cima disso, tá? Então, intervenções técnicas, seguindo essa normativa, consiste em uma ação técnica, tá? Destinada a manter ou recolocar. Então, acho que isso é um ponto importante, tá? Então, é uma ação técnica que tem o objetivo de manter ou recolocar um item de um equipamento para a saúde em um estado no qual possa desempenhar a sua função requerida, como inspeção, teste, manutenção, ajuste. Então, uma intervenção técnica é uma ação técnica que visa estar mantendo ou recolocando o equipamento, né, para que ele consiga estar desempenhando as suas funções na qual ele foi desenvolvido. Então, gente, quando a gente tem um equipamento médico dentro de um estabelecimento de saúde, o nosso objetivo é fazer com que ele esteja funcionando adequadamente, funcionando de forma segura, para que a gente consiga, né, realizar os procedimentos, as intervenções com esse equipamento conforme o que ele deveria estar previsto para estar desempenhando. Então, o nosso objetivo é garantir a segurança, garantir que esse equipamento seja seguro para uso. Então, a gente tem várias intervenções, como é colocado aqui, né, inspeção, testes, manutenções, ajuste, para garantir a segurança dessa tecnologia. Então, quando a gente fala sobre intervenções técnicas, existem várias intervenções, eu vou falar algumas delas, mas elas têm esse objetivo, garantir a segurança dentro dos ambientes de saúde. E todos os estabelecimentos de saúde, eles devem possuir um procedimento operacional padrão para cada uma das intervenções específicas para cada tecnologia. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um hospital, são vários tipos de equipamentos médicos que estão disponíveis ali dentro, e cada uma dessas tecnologias tem algumas necessidades, alguns tipos de intervenções que precisam estar sendo realizadas ao longo do seu ciclo de vida. E aí, para cada uma dessas tecnologias, a gente precisa fazer um mapeamento de quais são as intervenções técnicas que são requeridas, bem como a sua periodicidade, tá? Então, isso é muito importante. A gente tem que fazer um inventário do nosso parque tecnológico, a partir dele, verificar quais são as intervenções técnicas que a gente deve realizar para cada uma dessas tecnologias, bem como as suas intervenções técnicas. Então, existem várias intervenções, por exemplo, as que são mais rotineiras, tá? Manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração, teste de segurança elétrica, dependendo de cada tecnologia, tem qualificação térmica, controle de qualidade. Então, a gente precisa verificar quais são as tecnologias que precisam de cada uma dessas intervenções e a gente fazer e desenvolver um procedimento operacional padrão para cada uma dessas intervenções que vão ser requeridas para determinadas tecnologias. Está claro? Não sei se eu falei muito rápido, mas qualquer coisa podem me avisar. Mas o que é importante é que a gente saiba, tá? Que a gente tenha esse mapeamento dessas tecnologias e das intervenções técnicas que são requeridas. Fábio tá por aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite. Como é que você tá, Fábio? Massa tê-lo por aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala... Pedro tá por aqui também. Oi, Pedro. Boa noite. Como é que você tá? Olha que legal. Muitas pessoas queridas. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre os estabelecimentos de saúde, então todo estabelecimento de saúde precisa ter, né,
ter um programa de gerenciamento dos equipamentos médicos. E uma dessas etapas dentro desse programa consiste, sim, em procedimentos que são envolvidos para cada tipo de intervenções técnicas, tá? O que é importante, tá? Cada intervenção técnica de cada tecnologia tem que estar tudo muito bem documentado, muito bem registrado dentro de um registro histórico do equipamento. Assim como um paciente dentro de um estabelecimento de saúde tem o seu prontuário com todo o seu histórico, tá? A gente sabe que todos os pacientes têm o prontuário do paciente. A mesma coisa acontece com o equipamento médico. Então, cada equipamento tem o seu prontuário com todo o seu registro histórico, né? Desde o início até o seu fim da sua vida dentro do estabelecimento de saúde. E todas as intervenções técnicas devem contemplar dentro desse registro, tá? Dentro desse prontuário do equipamento. Esse é um ponto importante também que eu gostaria de estar falando com vocês. Outra questão. Toda intervenção técnica que é realizada deve ser realizada por profissionais que sejam habilitados, capacitados para isso. Vai depender de cada tipo de intervenção e para cada uma das intervenções precisa verificar quais são as habilidades e conhecimentos específicos para serem realizados, tá? Então, isso é um ponto muito importante que devemos estar atentos. Visto isso, né? Vamos lá. Né? Já vou só se tá claro, qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar nos comentários, tá? Sintam-se à vontade. Mas vamos lá então. Então eu vou falar aqui agora sobre algumas das principais intervenções técnicas que nós temos relacionadas aos equipamentos médicos, tá? Mas antes disso, deixa eu só reforçar novamente, tá? Quando a gente tem um programa de intervenção técnica, é muito importante que a gente tenha uma definição das tecnologias que nós estamos gerenciando dentro do nosso estabelecimento de saúde. Isso é muito importante. Sempre que a gente vai fazer um processo de gestão, a gente só consegue gerenciar as tecnologias quando a gente conhece essas tecnologias, né? Quais são as tecnologias que nós estamos gerenciando. Então, perpassa para a nossa atividade realizar um inventário, saber quais são as tecnologias que nós estamos gerenciando. A partir daí, a gente fazer uma definição, né, dessas tecnologias, bem como a gente verificar quais são as intervenções que vão ser requeridas para cada tecnologia. Após isso, é muito importante a gente fazer o que a gente chama de definição de faixas de aceitação. Principalmente, por exemplo, em calibração. Eu vou falar mais detalhadamente sobre essa intervenção, mas quando a gente fala sobre calibração, por exemplo, a gente precisa estar definindo previamente a faixa de aceitação que nós, dentro do estabelecimento de saúde, vamos aceitar para o funcionamento seguro dessa tecnologia. Mas quando a gente for falar sobre calibração, eu falo mais especificamente sobre isso. Além disso, além da gente definir quais são as tecnologias que nós vamos estar realizando, vamos estar gerenciando, bem como quais são as intervenções que são requeridas, é muito importante a gente definir a periodicidade. A gente define a periodicidade para cada uma dessas intervenções. De forma geral, como é que a gente define então, Mari? Como é que eu sei qual a periodicidade que nós precisamos estar envolvidas, né, nesse processo de intervenções técnicas? De forma geral, gente, assim, vai depender muito mesmo, né, de cada tecnologia e tudo mais, mas de forma geral, manual do fabricante. Então, sejam sempre muito atentos ao que está previsto no manual do fabricante sobre quais são as periodicidades, por exemplo, de manutenção preventiva, de calibração. Então, vamos estar atentos a isso, tá? Então, estejamos atentos ao que está previsto no manual do fabricante. Normativas, dependendo de cada tipo de intervenção e dependendo de cada tipo de tecnologia e serviços, tem também normativas que vão estar contemplando, tá? Então, por exemplo, a RDC 15, né, ela vai abordar algumas questões específicas sobre qualificação. Então, é muito importante estar atento a alguns requisitos específicos também de periodicidade nessa normativa. A gente vai ter, dependendo de cada tipo de serviço, algumas outras específicas, né? Mas é muito importante estarmos atentos a algumas normativas, tá? Esse é um ponto importante. Então, manual do fabricante, normativas, a depender de cada tipo de tecnologia, a depender de cada tipo de intervenção. Ferramentas de priorização. Por exemplo, manutenção preventiva, quando não está previsto no manual do fabricante, existem algumas ferramentas. Quem é meu aluno da jornada tem uma aula só sobre isso lá, tá, gente?
Então tem uma aula só sobre isso, ferramentas de priorização de manutenção preventiva, tá? Então, se não está previsto no manual, pode utilizar essa ferramenta de priorização. E a gente faz essa definição, então, a partir do tipo de equipamento, pega o histórico, faz algumas análises, né, da tecnologia, e a partir daí a gente define um parâmetro, e a partir disso a gente vai definir os critérios de fatores, e a partir disso a gente vai definir a periodicidade de uma manutenção preventiva, tá? Então, temos ferramentas de priorização que nós podemos estar utilizando também. A gente pode também estar utilizando, por exemplo, dados, tá? Então, a gente pode também estar pegando registros históricos do nosso estabelecimento de saúde e a partir do nosso histórico a gente fazer também essa definição de periodicidade, até mesmo para a gente conseguir estar ampliando ou diminuindo a periodicidade de determinados tipos de intervenções. Por exemplo, de calibração. A gente pode pegar a tendência, né, de calibrações dos últimos anos e fazer algumas análises, alguns estudos para estender ou para diminuir essa periodicidade. E isso, sim, é muito importante a gente também analisar o que está definido pelo manual do fabricante, tem normativas e tudo mais. Estou falando que, sim, outras abordagens que a gente pode estar complementando, tá? Isso é importante. Então, a gente pode analisar esses dados, por exemplo, analisar os dados de manutenção preventiva. E a partir daí a gente verificar se a gente aumenta a periodicidade, se a gente diminui. Então, existem casos, por exemplo, que é interessante, a partir dos dados que a gente analisa, a gente diminuir o prazo a periodicidade, porque está tendo uma incidência muito grande de problemas. Então, a gente faz uma diminuição para tentar verificar se há uma melhora, né, nesse processo de gestão. Então, essa é uma das outras questões que a gente pode utilizar, tá? Então, só vou pegar aqui, porque você sabe que que eu fiz as anotações aqui no papel, porque, né, sem notebook, né? Mas é só para todos os pontos eu conseguir estar mostrando para vocês. Então, a periodicidade, a gente pode fazer a definição pelo manual de operação, normativas, ferramentas de priorização. A utilização também, a quantidade de utilização interfere na nossa periodicidade. E a partir dos dados também que a gente for ter. São algumas, né, gerais. É claro que nas minhas aulas da jornada eu vou detalhando mais, mas aqui eu quero mostrar pra vocês porque, como eu encerrei as vagas, eu acho que é importante que mais pessoas tenham acesso, pelo menos conhecer geral, né, sobre essas questões, porque eu sei que isso ajuda muito, tá? E ajuda muito na prática. E a partir disso, tá, gente, quando a gente faz a definição de periodicidade, como é que funciona, né? No dia a dia do gerenciamento. Geralmente, a gente define anual, né? A gente faz um programa, por exemplo, de calibração. Então, a gente faz um programa de calibração anual dos equipamentos. E a partir daí, a gente vai fazer um cronograma de calibração. E aí, quando é que vai ser realizada a calibração, quando é que vai ser realizada a manutenção preventiva, teste de segurança elétrica das tecnologias dentro do estabelecimento de saúde. E aí, a gente faz um programa mesmo, né? Então, nesse mês, quais equipamentos que vão ser realizadas essas intervenções. No outro mês, quais são os equipamentos. E isso é importante até mesmo para gerar indicadores depois da relação entre manutenções que foram programadas com as que foram realizadas. Então, tudo isso também perpassa pelo processo de gestão, tá? Então, de forma geral, é dessa forma que a gente faz, né? Geralmente, a gente define anual. E a partir desse ano, né, a gente faz esse ajuste, né, a gente vai fazendo essa definição desse calendário de programa, né, das intervenções técnicas que vão ser realizadas. Até aí, tudo certo? Tudo bem? Deixa eu pegar minha água. Eu que anotei uma coisa aqui que eu não tô entendendo não tô entendendo minha letra. Eu não tô entendendo minha letra, não. Ah! Entendi. Meu Deus. Quando eu falei sobre periodicidade, né?
É porque me perguntam muito, tipo, Mari, qual que é a periodicidade de realização, de calibração de determinado equipamento? Nossa, tem uma pergunta que recebo muito isso, né? Qual que é a periodicidade? E querem, tipo, uma definição, né? Isso, assim, é muito variável, tá? Eu nunca falo, assim, sobre isso, porque pra mim é muito uma análise individual, né, de cada estabelecimento, de cada tecnologia e tudo mais. Além disso, quando a gente fala sobre o equipamento médico, é muito importante a gente considerar, por exemplo, que tem muitas intervenções que a gente precisa estar realizando antes do uso do próprio equipamento. E, por exemplo, depois de uma intervenção técnica, a gente também precisa estar realizando. Por exemplo, quando a gente faz uma manutenção corretiva, né, muitas vezes, né, a gente precisa realizar posteriormente, em alguns casos, né, na maioria dos casos, um ensaio, uma calibração para verificar se o equipamento está desempenhando adequadamente. E aí, nisso, pode ser que a periodicidade da intervenção técnica desse equipamento seja diferente nesse determinado período, porque teve essa intervenção técnica no meio do caminho. Então, assim, gente, é muito complicado falar sobre dizer, né, uma periodicidade, porque isso vai ser variável, tá? Mas eu tô colocando aqui pra vocês porque as ferramentas, né, que se tem e como que a gente consegue estar fazendo essa análise. Então, como a gente vai conseguir estar identificando quais são essas periodicidades que nós precisamos ter. Enielson, show, que bom. Que bom que tá tudo certo. Então vamos lá, vamos continuar. Agora bora falar sobre cada uma das intervenções? Vamos lá? Bora! Vamos começar com manutenção corretiva, manutenção preventiva, manutenção preditiva. Meu Deus, quanto tipo de manutenção? Ainda tem mais, viu? Tem muitos tipos de manutenções. Mas, de forma geral, eu vou falar sobre as duas, né? Que são as mais utilizadas. E vou falar sobre manutenção preditiva também, que eu acho que é importante. Manutenção corretiva, tá? Como o próprio nome diz, visa estar corrigindo um determinado problema que se teve, né? Então, a gente tem uma manutenção corretiva quando a gente tem algum determinado pane no equipamento, a gente precisa estar reparando essa tecnologia para fazer com que essa tecnologia volte a desempenhar conforme foi desenvolvida. Então, a manutenção corretiva perpassa por isso, perpassa por a gente estar realizando uma intervenção para fazer com que o equipamento volte a desempenhar conforme ele foi desenvolvido para tal. Manutenção preventiva, como o próprio nome diz, visa estar prevenindo que um determinado problema venha a ocorrer. Em geral, as manutenções preventivas, elas são programadas, né? Então, a gente faz a programação dessas manutenções preventivas, que passa por vários tipos de intervenções que vai depender de cada tecnologia. Então, uma inspeção visual, uma troca de filtro, por exemplo, de determinadas tecnologias, lubrificação, alguma troca de pesta, vai depender de cada tecnologia. Existem muitas tecnologias que até mesmo no manual do usuário tem uma lista, tá? Do que deve ser realizado em determinados tipos de manutenções, até mesmo com periodicidade de anos, né? Então, a depender de cada tecnologia, tem isso no próprio manual da tecnologia, tá? O que deve contemplar nessa manutenção preventiva dessa tecnologia. Visto isso, temos então, falei sobre a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e temos também a manutenção preditiva. A manutenção preditiva, a gente faz a partir da análise de dados. Então, a gente pega os dados e a partir dos dados a gente consegue estar predizendo determinados problemas, determinadas falhas para prevenir esses problemas. A gente tem utilizado bastante a manutenção preditiva, principalmente na análise em sensores, por exemplo, de condições ambientais. Então, por exemplo, de temperatura, umidade dentro de uma sala. Dentro de uma sala de um determinado equipamento de imagem, por exemplo, a gente faz essa análise dessas condições ambientais e a partir dessa análise dessas condições, a gente consegue estar fazendo algum determinado tipo de predições e prevendo uma determinada falha e a gente conseguir agir antes da falha acontecer. Então, essa é uma das possibilidades que se tem. Outros por exemplo, a partir das análises que a gente tem de dados, a gente conseguir estar predizendo determinadas falhas por meio dos dados históricos que nós temos.
Mas, gente, isso a gente tem muitos problemas quando a gente fala sobre os equipamentos médicos. Primeiro porque a gente tem muitos problemas de qualidade e de confiabilidade dos dados dos equipamentos médicos, tá? Então, a gente tem muitos problemas quando a gente fala sobre, por exemplo, sistemas de software de gerenciamento. Muitas vezes eles não são totalmente confiáveis, aquelas informações, tá? Isso eu tô falando com a maior sinceridade mesmo, né? É claro que a gente precisa melhorar esse processo de descrição desses problemas, mas muitas vezes é muito comum os próprios, quem faz o processo de gestão, não ter totalmente confiança e confiabilidade naquelas informações, o que é uma pena, que a gente não deveria, a gente deve estar melhorando isso, mas existem algumas falhas nesse processo, tá? Mas isso não quer dizer que não seja totalmente confiável, tá, gente? Não é isso. Mas é importante que a gente estejamos atentos, né, à qualidade dessas informações, à qualidade desses dados. Então, quando a gente faz, né, quando a gente fala sobre o processo de gestão preditiva, a partir dos dados, é muito importante que a gente tenha dados confiáveis, que a gente tenha dados de qualidade. E isso perpassa por a gente ter treinamentos e capacitações pelos próprios profissionais que fazem a alimentação do sistema para garantir, né, para ter a confiabilidade nessas informações. Então, isso é um assunto para um outro momento também, a gente conseguir estar mostrando a importância de estarmos alimentando essas informações com os dados confiáveis, mas isso é um tópico que a gente pode conversar posteriormente, mas é muito importante também, tá? Então, temos essas manutenções corretivas, preventivas, preditivas. Existem outras manutenções, mas no geral, o que a gente utiliza no nosso dia a dia, que eu tô falando, né, no nosso dia a dia mesmo, são essas manutenções, tá? Renata por aqui. Oi, Mari. Oi, Renato. Que bom que ter você por aqui. Como é que você tá? Tá bem? Que bom. Calibração. Gente, calibração. Vamos falar então sobre calibração. Então, como vocês viram, a live hoje é pra falar de forma geral, tá? Não vou totalmente a fundo, mas quem é aluno da jornada, pelo amor de Deus, gente, tem todas essas aulas lá, tá? Assista com carinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo. Calibração. Calibração, gente. Calibração é um procedimento, tá? De comparação. Então, a calibração, a gente vai fazer uma comparação entre o resultado de medição de um determinado equipamento com um valor de referência padrão. Então, por exemplo, a gente vai pegar um equipamento médico. Como é que a gente vai saber que aquele equipamento médico ele está com um resultado confiável, com um resultado fidedigno com a realidade do paciente ou fidedigno com o que deveria estar gerando de resultado? A gente faz o que a gente chama de calibração, que é o estado de comparação entre o resultado de medição e um valor de referência padrão, um analisador ou um simulador, a depender da tecnologia. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ai. Ixi. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Então, né? Aqui a gente estava realizando uma calibração. Um ensaio, né, na verdade, que perpassa tanto para análise qualitativa quanto quantitativa, né? A calibração é mais voltada para uma análise quantitativa em si. E o ensaio também faz uma análise qualitativa. Mas aqui a gente tem, ó, não sei se vocês vão ver, aqui a gente estava fazendo uma análise de desempenho desse monitor, com alguns parâmetros, né? Então, esse monitor multiparâmetro, ele tem vários parâmetros, né? Como o próprio nome diz. Então, a gente tem frequência cardíaca, saturação de oxigênio, temperatura, pressão não invasiva, enfim, são vários parâmetros. E como é que a gente vai saber que esses resultados estão confiáveis, né? São fidedignos? Então, a gente vai pegar isso que a gente chama de um simulador, tá? E a gente vai fazer a conexão desse equipamento, desse instrumento de medição, com o equipamento que a gente quer realizar essa calibração. E a gente vai fazer a conexão entre ambos. E a partir daí, a gente vai colocar no simulador um determinado valor, por exemplo. A gente quer, por exemplo, fazer a calibração voltada para a frequência cardíaca. Então, a gente vai ter os pontos ali que a gente quer fazer a análise. A gente vai colocar esses pontos e vai verificar, né, qual é o erro, né, de medição
entre o que foi colocado no simulador e o que foi gerado pelo equipamento. Então, essa diferença vai ser o erro de medição. A partir disso, a gente vai gerar as incertezas e depois a gente vai gerar o relatório, o certificado de calibração e tudo mais. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é como é que funciona o processo de calibração, tá? Então, a calibração é uma comparação. A gente vai comparar o resultado de medição com um valor, com um valor padrão, tá? Eu vou mostrar um outro, deixa eu ver, pegar um outro aqui. Escolher outro. Vamos ver, por exemplo... ver mais de perto. Esse é um dos... Existem várias marcas, vários modelos, tá, gente? Aqui eu tô trazendo só um exemplo. Aqui é um outro exemplo que a gente estava realizando também. Aqui é um eletrocardiógrafo. Deixa eu... Tem esse aqui é interessante. Vocês já tinham visto? Esse aqui isso aqui é um termômetro clínico infravermelho. E aqui é um equipamento que vai fazer, né, essa calibração. Isso é muito interessante porque a minha pesquisa de mestrado foi bastante voltada para termômetro clínico infravermelho, né? Um dos meus estudos de caso foi voltado para isso, principalmente voltado para pandemia, né? Então, eu fiz várias análises, né? Enfim, toda a questão de banalização, até mesmo a questão de confiabilidade desse termômetro. A gente fez vários testes relacionados a isso. Alisson, Mari, qual é esse analisador? Qual deles, Alisson? Esse aqui de termômetro? Esse aqui, se for esse é o de infravermelho, tá? Calibrador infravermelho. Se for esse. Se for outro, você me avisa. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente tem aqui o equipamento com o resultado de medição, tá? E ali o valor, né, que a gente coloca ali. Então, ali tá 35 e ali quando a gente foi fazer o teste, no termômetro tava 34,8. Então, assim, isso perpassa por uma calibração. Uma calibração, gente, é somente a comparação. A gente só vai comparar o resultado de medição de um equipamento com um valor padrão, tá? Muitas pessoas acreditam, quando a gente fala sobre calibração, que a gente vai fazer algum determinado tipo de intervenção. Então, isso não acontece, tá? A calibração não é ajuste, tá? Calibração é diferente de ajuste. Então, a calibração, tá? A calibração é uma comparação. A gente compara o resultado de medição com um valor de referência padrão. Pra quê, né? A gente precisa verificar se o equipamento médico que a gente está fazendo operação, ele está funcionando dentro do limite aceitável. Como eu falei lá anteriormente, lembra? Lá no início da nossa live, que a gente tem que definir a faixa de aceitabilidade. Então, a gente tem que garantir que o equipamento médico esteja desempenhando dentro dos limites admissíveis, tá? Então, isso é muito importante. A gente precisa estar delimitando a faixa de aceitabilidade. O equipamento médico não pode estar operando nem acima e nem abaixo do valor definido previamente, correto? Isso é fundamental, isso é muito importante. Visto isso, depois a gente tem que fazer análise, né? Vai gerar o erro, a incerteza de medição. A gente tem que fazer análise para verificar se o equipamento está desempenhando dentro dos limites de aceitabilidade. Se não estiver, a gente faz o que a gente chama de ajuste, né? É uma intervenção técnica, é uma manutenção corretiva que visa estar para fazer com que o equipamento médico volte, né, a desempenhar dentro dos limites definidos, tá? Então, por isso que calibração é diferente de ajuste. Alisson, o amarelo e cinza de monitor. Isso é da Fluke. Exatamente. É um simulador. É um simulador de sinais vitais. Chama assim. Simulador de sinais vitais. Roberto, existe alguma margem nessas comparações? Sim. Margem que você diz de faixas de aceitabilidade, Roberto, por exemplo, qual que é a faixa de aceitabilidade para cada tecnologia? Se for para cada tecnologia, tem a faixa de aceitabilidade definida por normativa. E, além disso, é importante que cada estabelecimento de saúde tenha
tenha definido previamente qual a faixa de aceitabilidade que vai aceitar. Pode ser menor do que a normativa, por exemplo, a depender de cada tipo de intervenção, se precisa ser algo mais preciso, pode ser importante. Então, a gente tem que definir isso previamente, tá? Não é depois de realizar a calibração. A gente define essa faixa antes. Quem é meu aluno da jornada tem uma tabela com todas essas faixas, tá? Essas faixas de aceitabilidade. Das principais tecnologias, né? Isso está previsto pelas normativas, aí eu já desenvolvi uma tabela com essas faixas definidas pelas normativas. Mas é importante definir previamente dentro do seu estabelecimento. Mari, não faço parte da jornada, e agora? Gente, é o seguinte, na Edutes, tá? Na plataforma Edutes, que é a plataforma de educação em tecnologias de saúde, eu deixei lá, como um bônus, o workshop de metrologia em saúde, tá? O workshop de metrologia em saúde, que tá completíssimo, que eu fiz pra jornada. Mas eu deixei, eu não sei até quando que eu vou conseguir deixar lá na Edu. São quase 3 horas. Assim, tem tudo, sabe? De metrologia em saúde, que eu falo especificamente sobre isso. Está lá na Edutes. E a Edutes vocês podem entrar, tá? Vocês podem entrar hoje mesmo, tá? Não tem, por enquanto, não tem. Então, assim, quem ainda não faz parte da jornada, porque eu não sei quando é que eu vou abrir novamente mesmo, então pode fazer parte da Edutes. E só falando sobre Edutes, tá, gente? É uma plataforma de educação que tem vários conteúdos sobre equipamentos médicos, tá? Então, assim, quem quer aprender sobre equipamentos de centro cirúrgico, de unidade de terapia intensiva, então tem ventilador pulmonar, monitor multiparâmetro, bomba de fusão, bisturi, ventilador pulmonar, robôs, cirurgia robótica. Gente, tem muito conteúdo, tá? Assim, são vários mini cursos, todos com certificados de participação, com manual, né, com material de apoio. Como assim? Tem muito conteúdo ali dentro mesmo, por um preço super acessível, tá? Então, recomendo bastante mesmo quem quer se capacitar em tecnologias em saúde, fazer parte da Edutes. E esse é o último mês para fazer parte com o valor atual, tá? Já tô avisando com antecedência, vou avisar pelos stories também, para vocês se organizarem, que no final desse mês, tá? Então, a partir de 1º de agosto vai ter reajuste, porque realmente é um preço de bem lançamento mesmo, porque é bem recente, mas vamos fazer esse aumento 1º de agosto, tá? Mas tem esse mês todo para vocês garantirem a Edutes com o preço atual, tá? Então, não deixem, tá? Pra depois. E é que é muito conteúdo mesmo. E, gente, tô planejando tanta coisa pros próximos meses na Edutes. Vai ter muito conteúdo, assim. Tá bem legal, Vocês vão gostar bastante. Voltando para falar sobre intervenções técnicas, tá? Então, lá na Edutes tem o workshop de metrologia em saúde. Quem é da jornada tem tudo isso e muito mais, né? Vamos lá, então, falando sobre manutenção, falando sobre calibração. Bora falar sobre qualificação? Vamos. Qualificação, eu vou trazer também uma definição aqui. Eu trouxe a definição da RDC 17, tá? Qualificação é um conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados e ou funcionam corretamente e levam a resultados esperados, tá? Então, a gente tem qualificação de instalação, a gente tem qualificação de operação, temos qualificação de desempenho. E depende de cada tecnologia, tá? Por exemplo, autoclaves precisam realizar qualificação, tem periodicidade que precisam ser definidas e tudo mais. Qualificação de instalação, por exemplo, quando a gente vai verificar, né, atestar que o equipamento foi entregue e instalado conforme ele foi prescrito. A qualificação de operação depois de uma qualificação de instalação, a gente vai verificar se o equipamento está, né, funcionando, né, operando dentro dos parâmetros de fabricação. E a qualificação de desempenho, a gente vai verificar o desempenho
da própria tecnologia, tá? Então, qualificação, gente, é muitíssimo importante. Tem que ter uma qualificação de projeto também. Então, assim, existem esses tipos de qualificações que a gente também precisa estar realizando em determinadas tecnologias. Sobre qualificação, recomendo verificar a RDC 15 de 2012, tá bom? É uma importante normativa também que aborda sobre requisitos específicos de qualificação. Só mostrar uma foto pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, não peguei a foto. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, vai demorar muito. Ai. Poxa. Mas se quiser que eu mostre depois... que vai demorar muito pra eu achar aqui. Quem quiser que eu mostre depois, me manda mensagem, que aí eu envio umas fotos de qualificação, né, como é que é realizada. Mas, por exemplo, a gente coloca vários sensores, né, pra fazer esse acompanhamento, pra verificar o desempenho da própria tecnologia, né. Então, assim, são várias etapas e tudo mais. Mas quem quiser, pode me mandar mensagem depois, que aí eu mando algumas imagens pra vocês, tá? E só pra finalizar a nossa live, falar sobre segurança elétrica, né? Testes de segurança elétrica, que é muito importante pra gente estar prevenindo falhas, evitando riscos de choque elétrico em paciente. Então é muito importante também, tá? A gente estarmos atentos à periodicidade para a realização de testes de segurança elétrica. Conforme temos duas normativas que são importantes sobre isso, que é a 60601 e a 62353. A 62353 vai ser específica para ensaios recorrentes e pós-reparo. Então, para a realização de ensaios recorrentes e depois de um determinado tipo de intervenção, né, a gente também deve estar realizando. E existem alguns determinados tipos de etapas, né? Então, quando a gente faz um ensaio de segurança elétrica, a gente faz uma inspeção visual, a gente tem ensaios de aterramento, isolação, tem de corrente de fuga, e vai depender de cada tecnologia com as suas partes aplicadas, tá? E tudo isso está definido também na norma 62353. Inclusive periodicidade, até nessa norma tem um modelo de relatório de ensaio. Na aula da jornada, eu também deixei o modelo, tá? Bem como os requisitos de periodicidade. Visto isso, tá, gente? Eu falei brevemente sobre as intervenções técnicas. Uma questão que eu acho que é importante, tá? Sobre procedimentos operacionais padrões de intervenções técnicas, vou recomendar um material da EBSER. Não sei se vocês já conhecem. É um material super completo, né? Que tem vários POPs de manutenção preventiva, de calibração, segurança elétrica, qualificação, para cada tecnologia. Então, eu recomendo bastante esse material. Vou deixar na nossa comunidade do WhatsApp. Quem não está ainda pode me mandar mensagem, é gratuita para qualquer pessoa. Eu compartilho vários links lá nessa comunidade. Vou deixar lá, mas também podem me mandar mensagem que eu posso enviar também para vocês. Quem ainda não conhece, mas é um material muito completo, muito bom mesmo, assim, vale muito a pena. É um documento que contempla vários procedimentos, sabe? Muito bom mesmo, vale super a pena. Gente, quis fazer uma visão geral, espero que tenham gostado. Infelizmente, eu queria ter feito pelo meu canal, né? Que aí eu conseguiria mostrar. Tinha até preparado uma apresentaçãozinha e tudo mais, mas tudo bem. Acontece, né? Meu notebook resolveu não funcionar hoje, mas tudo bem. A gente faz aqui mesmo. Espero que tenham gostado, tá? Espero que realmente tenha ficado claro. Eu quis fazer mostrar, né? Ter uma visão geral, que é muito importante, gente. Essas intervenções técnicas, elas são importantes para a segurança. Elas são importantes para a garantia, né, da confiabilidade das tecnologias. Não negligenciem, tá? Quando a gente fala sobre calibração, por exemplo, um equipamento médico que está operando
acima ou abaixo do determinado valor que deveria estar sendo gerado, pode levar a um diagnóstico impreciso, pode levar a um tratamento inadequado e pode levar a sérios danos ao paciente. A gente está falando sempre de vidas. Então, não vamos negligenciar essas atividades, não vamos negligenciar ter um programa de gerenciamento dentro dos estabelecimentos de saúde, tá? Isso é muito importante. Então, assim, quando a gente fala sobre engenharia clínica, a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre atendimento normativo, a gente fala sobre redução de custos. Por quê? Quando a gente tem um programa de manutenção preventiva, a gente tem uma diminuição, tá? Da ocorrência de manutenções corretivas, que são, em geral, muito mais custosas para o estabelecimento de saúde. Quando a gente consegue estar gerando todas essas evidências, tendo esses resultados, a gente consegue gerar indicadores que mostram o quanto uma gestão pautada nisso consegue estar reduzindo custos também dentro dos estabelecimentos de saúde. Engenharia clínica, eu sempre gosto de trabalhar com esses 3 pilares. Engenharia clínica, a gente tem que sempre trabalhar sobre segurança e confiabilidade, que é muito importante. Atendimento normativo, que a gente tem que atender às normativas, e redução de custos. Quando a gente une esses pilares, a gente se fortalece ainda mais e mostra o quanto a área é essencial, o quanto a área é super importante para a saúde. Espero que tenham gostado. Como eu falei, né, eu faço as lives aqui realmente para compartilhar conteúdo, é conteúdo mesmo que eu falo, eu não tenho problema nenhum de compartilhar conhecimento, porque eu sei que cada coisa que a gente fala aqui, a gente consegue estar reduzindo problemas, a gente consegue estar reduzindo falhas, a gente consegue estar ajudando a saúde como um todo. E o meu papel aqui é a gente juntos transformar a saúde, melhorar a saúde, tornar ela mais segura, tornar ela mais confiável, e a gente juntos podemos sim estar contribuindo cada vez mais para a saúde. Tem alguma dúvida? Tem algum comentário? Alguma questão? Espero que tenham gostado, tá, dessa live. É isso, né? Estamos finalizando aqui. O meu objetivo aqui é a gente compartilhar. Se tiverem sugestões de temas de lives, fiquem à vontade. Estamos na nossa live de número 80 aos domingos, porque eventualmente sempre faço mais lives, né? Durante a semana, vocês sabem que eu gosto de fazer umas lives a mais, assim. Mas todo domingo, né, eu faço a live, então a gente tá há 80 semanas, gente. Sabe o que é 80 semanas fazendo live aos domingos? Nossa, eu nem acreditei quando eu vi 80, gente, 80. Haja semana fazendo live. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que estejam gostando. E se tiverem sugestões de temas, assim, inclusive o tema dessa semana foi de uma pessoa que gostaria de saber mais. E eu vou fazer uma live, né, nossa live de especial, falar sobre esse tema tão importante. Mas se tiverem sugestões de temas, fiquem à vontade. E aí a gente vai conversando e a gente define o tema da nossa próxima semana. Que eu ainda estarei na Colômbia. Estarei aqui a semana, gente. Vou ficar a semana inteira aqui fazendo um treinamento. Inclusive, eu vou compartilhar tudo nos stories pra vocês, tá? Eu vou fazer um treinamento numa universidade. Na área de engenharia biomédica. De inovações tecnológicas. Então, assim, vai ser muitas... tem pessoas aqui de vários lugares da América Latina. Vai ser uma experiência super legal. Mas eu vou compartilhando com vocês nos stories. No feed também vou mostrando algumas coisas. Eu tô bem animada, né? Eu acho que vai ser interessante. E aí, semana que vem ainda estarei por aqui, né? E aí... Mas teremos lives também, tá? Não vou estar em Bogotá. Essa semana eu estou em Bogotá, mas aí no próximo domingo vou pra uma outra cidade, que eu vou fazer visita em outros lugares, né? Mas tô aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem me mandar mensagem. Na medida do possível, vou respondendo todos vocês. Alisson, obrigada, Mari. Imagina. Espero que tenha ajudado, que tenha sido claro, né? E qualquer dúvida pode me mandar mensagem. O Sandro tá por aqui. Oi, Sandro. Que bom tê-lo por aqui. Rapaz, show de bola. Massa, gente. Massa. Renato, Mari, depois fala um pouco mais sobre esse curso de 5G na saúde que você postou nos stories hoje. Claro, claro. Gente, foram 2 semanas de curso. Ainda faltam assistir algumas aulas, porque a gente é tanta coisa na nossa vida, né, que a gente... Mas eu quero trazer vários insights legais pra vocês, né? Mas foi um curso que eu tô fazendo. Foram 2 semanas de curso de 5G na saúde pela Politécnica de Madrid. Eu tava lá no início
no início do mês passado, né? Fui fazer uma visita técnica pelo doutorado. Quem não sabe, eu sou pesquisadora, faço doutorado na UFSC, né? Na Federal de Santa Catarina, na área de engenharia clínica. E aí eu tava lá, e hoje também tô aqui em Bogotá, tudo pelo doutorado, né? Porque eu desenvolvo na área de engenharia de fatores humanos uma pesquisa com a interação humana com as tecnologias em saúde, tá? De forma resumida, né? Depois eu posso até falar mais também sobre o meu doutorado por aí. Mas eu vou falar mais sobre 5G, porque realmente é uma tecnologia que tem se desenvolvido, tem sido mais presente, né? Inclusive, até no Brasil tem alguns já casos interessantes, alguns cases bem legais. Mas eu vou trazer, sim, mais sobre esses temas. E outros temas que vocês quiserem também podem sugerir, tá? Renato, boa noite, bom início de semana. Pra nós, uma ótima noite, um bom início de semana pra vocês também. Fiquem bem, se cuidem, né? E a gente se vê então, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem. Espero que tenha ajudado a live de hoje, tá bom? Tchau, tchau e até mais. Beijo.